eu tive pregando numa igreja agora recente, e antes que eu começasse a pregar, eu fui explicar algumas coisas para os irmãos, né? Explicando ali algumas coisas, e enquanto eu estava explicando, eu estava estudando o auditório, né? Enquanto eu estava falando, é como se eu estivesse jogando conversa ali, aéreo, né? Mas eu estava estudando o ambiente e o comportamento, e eu disse para as irmãs, eu disse, vai dar certo, o culto vai dar certo, só que eu percebi que os irmãos estão distraídos, né? Entrar na presença de Deus, se você perceber, por exemplo, no Espiritismo, eles pedem até silêncio, quando é para o Espírito baixar, porque ele não vem de qualquer hora, eles têm toda aquela política deles ali. Agora imagina você estar na presença de Deus, em que o Espírito Santo, no termo bíblico é por 3 vezes, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ora, se ele é santo 3 vezes, imagine essa sensibilidade da santidade de Deus. Se você estiver aqui, e estiver preocupado, meu Deus, a minha conta, como é que eu vou pagar? Senhor, e amanhã, o que vai acontecer? São distrações que impedem da presença de Deus ser notória, tá? Então não é que você vai despejar, vai dar uma amnésia, que você vai esquecer, não é isso, nós somos racional, só que na presença de Deus, alguns critérios bíblicos, por exemplo, acontece exigência por nossa parte, critérios da nossa parte, para que esta presença aconteça. Quando Moisés subiu ao monte, chegou o momento que para ele ouvir a voz de Deus ali, quando ele viu a sarça queimando e não se consumia, a voz de Deus saiu daquela sarça que dizia: Moisés, tira as tuas sandálias, porque a terra que tu estás pisando é terra santa. Então exigia por parte de Moisés uma concentração e uma intenção verdadeira de que na presença de Deus as coisas não é como lá fora. Na casa de Deus não é como que fosse lá fora. Lá fora a gente chega, inclusive lá fora tem política, sistema, que você também não chega de qualquer jeito. Você chega diante de uma autoridade de qualquer jeito, você chega diante de um deputado de qualquer jeito, toda aquela cerimônia, aquela preocupação, como chegar, como falar. Viu que até no mundo dos homens as pessoas têm toda a política, e na presença de Deus, que é santo, 1, 2, Isaías diz 3, santo, santo é o Senhor dos... Lá nos céus, irmãos, tem 24 anciões em torno do trono de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Inclusive quando eles fazem isto, os 24 anciões, eles tiram a coroa da cabeça e colocam no pavimento e curvam, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Agora imagina entrar na presença de Deus e as pessoas ficarem como se estivessem lá fora. Não é assim, não funciona assim, as coisas não é assim. As coisas de Deus não é como lá fora, as coisas de Deus é diferente. Ou então você ainda não acertou na veia. E para nós entendermos esta verdade, eu preciso de um sentimento de temor e respeito. Eu não posso chegar na casa de Deus como eu chegasse em qualquer lugar, não funciona desse jeito. Mas vamos lá, vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia, vamos contar umas histórias que já foi contada aqui umas 1000 vezes, né? Vamos lá de novo. Lucas, capítulo de número 24. Eu amo esse texto, eu já preguei dezenas de vezes. Me consegue uma água aí, o diácono Rodrigo. Lucas capítulo 4, não se preocupe com o horário, que antes de até 9h30 nós ainda ficamos aqui, tá? 9h30. Não se apresse, né, de sair da presença de Deus. Não faça isso não, é um crime, viu, irmã Carol? Já viu quando você estava lá no mundo?
Não sei se aqui tem, mas lá no mundo as pessoas, quando era pecador, passavam a noite toda dançando forró. Dançava forró que a poeira levantava e você não tinha pressa de ir embora. Tem gente aqui, lá no mundo, menino bom de uma quadrilha, bom de forró, bom da virada de ano, e menino emendava o dia, quando chegava ainda tinha pique para ir para outro lugar. Aí na presença de Deus, Jesus te comprou, Ele lavou você com o sangue dEle, Ele perdoou teus pecados, Ele só está pedindo uns momentos na presença dEle, só isso, e a única coisa que Ele quer é que você adore a Ele, porque Ele merece honra e glória. Então, Lucas capítulo de número 24, nós temos uns versículos que diz: e eis que 2 deles naquele mesmo dia ia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 70 ou 60 estágios, cerca de 11 quilômetros, e conversavam entre si a respeito de todas as coisas que haviam acontecido. E ocorreu que enquanto eles falavam e perguntavam um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e caminhava com ele, mas os olhos deles estavam embargados para que não o reconhecessem. E ele disse: que diálogos são estes que tendes entre vós, enquanto caminhais, e por que estáis tristes? E eles lhe detiveram. E um deles, chamado Cleopas, respondendo, diz: és tu o único recém-chegado a Jerusalém que não sabe as coisas que ocorreram nesses dias? Então ele disse assim: que coisas? E eles lhe disseram: as coisas relacionadas a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavra, diante de Deus e diante de todo o povo. Irmãos, vamos fazer uma observação com outro ponto de vista de tudo que a gente já pregou muitas das vezes sobre esse texto. Nós temos o primeiro dia da semana nesse texto. O primeiro dia da semana está acontecendo nesse texto. Vou lhe fazer umas perguntas para você pensar e raciocinar junto comigo. O nosso Senhor Jesus Cristo, durante seu ministério, pregou a palavra, ensinou, curou, ressuscitou as pessoas, ressuscitou os mortos, e ele fez multidões de milagres, e ele será morto, será crucificado, será colocado na sepultura. E imagina, tantas coisas importantes que poderia a gente pensar no primeiro ato de alguém que vai marcar a história. Nós temos, antes de Cristo, o que ocorreu antes e depois de Cristo, ou seja, ele veio e dividiu a história no meio. Por isso há antes de Cristo e há depois de Cristo. Imagina o homem, o Filho de Deus encarnado, que veio a esta terra, e ele veio dividir a história. E no dia mais importante da história, sim, o dia mais importante da história, nós temos vários dias importantes da história. Por exemplo, o dia em que Jesus nasceu, há um dia importantíssimo na história, onde Deus traz homens do Oriente para abençoar o Filho de Deus ali naquele lugar. Sim, um dia muito importante também em todo o progresso do ministério de Jesus. Mas um dos dias mais importantes da história, que vai mudar a história, é o primeiro dia da semana. Sim, o primeiro dia da semana em que ele vai ressuscitar. Por que é importante esse primeiro dia da história? Porque é importante para nós que somos evangélicos. Por quê? É importante para nós que conduzimos as escrituras. É importante para você que é crente. É importante para a igreja. Por quê? Porque se Jesus não ressuscitasse, o que seria de nós? O que seria da igreja? O que seria dos crentes?
O que seria dos discípulos se ele não ressuscitasse, irmã Carol? O que seria da igreja se ele não ressuscitasse? Então todas as religiões pagãs, ela teria todo repúdio, ela teria todo argumento para dizer: era mais um fantoche, era mais um que diz que era o Cristo, o Filho de Deus, morreu e não ressuscitou. Então seria em vão, seria inútil tudo o que ele fez. Porque é importante a história, este primeiro dia da semana, porque será o primeiro dia que vai marcar a história. O único homem que veio a esta terra, que viveu, que cresceu e que morreu, que ressuscitou para nunca mais morrer, Jesus de Nazaré, o Nazareno. Sim. Por que é importante fazer essa notificação para você? Por que é importante este primeiro dia? Porque vai provar que a morte, por exemplo, a morte reinou em todos os homens desde quando o pecado entrou no mundo. Sim, a morte matou, a morte fez o que fez, o pecado castigou a humanidade. Então disse Paulo aos Romanos que a morte reinou. Reinar é quando tem o poder de governo. Então a morte governou o mundo. Por que é importante esse primeiro dia? Porque o governo da morte, ela vai ter que parar na ressurreição de Jesus Cristo nosso Senhor. Sim, quando ele ressuscita, ele está dizendo para a morte: até aqui tu reinou, mas a partir de agora a morte não reina mais, porque eu nasci, cresci, morri, mas eu ressuscitei para a glória de Deus. Sim, é importante esse primeiro dia. Então, na nossa mentalidade poderia surgir o seguinte: qual seria para Jesus a coisa mais importante a fazer no primeiro dia? Qual seria a coisa mais importante, se você pensasse e colocasse na ponta da caneta? Qual seria a coisa mais importante? Imagina, vamos pensar. Bom, Jesus vai ressuscitar, a primeira coisa que ele poderia fazer uma coisa importante. Sim, ele poderia ir direto para os discípulos, ele poderia chegar direto no cenáculo, ele poderia acompanhar a sua mãe que ouviu, ele poderia fazer coisa muito importante, mas ele tomou uma atitude que vai parar a tua mente e pensar comigo para glorificar a Deus. Como que ele ressuscita e qual é a atitude mais importante para ele? Por quê? Porque agora ele é o primogênito dos mortos, porque agora ele é ressuscitado, porque agora a morte não detém, porque agora o Rei dos Reis está de pé, porque agora o leão da tribo de Judá ressuscitou, porque agora aquele que quer, aquele que pode, aquele que faz está de pé. Ele poderia fazer muitas coisas, mas pense agora comigo, há 2 discípulos que eles não estão registrados entre os 12. Tem 2 discípulos que está, como eu li na minha Bíblia, a Bíblia diz que eles estavam tristes. Sim, parece bem que eles não estavam alegres, lógico, o texto diz que eles estavam tristes. Então significa dizer o seguinte: qual é a primeira coisa que Jesus vai fazer de algo tão importante para ele? Ele vai atrás de alguém que está triste. Parece que não dá ibope. Imagina, ele ressuscita e a primeira coisa que ele vai fazer, vai atrás de 2 pessoas que estão tristes, né? Parece que os céus estão olhando e o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem, aquele que pode, vai atrás de 2 pessoas que não tem registro na Bíblia, que esses homens, por exemplo, não fizeram grandes coisas, e Jesus vai atrás de 2 pessoas, só porque o texto está dizendo que eles estavam tristes. Lembram que Jesus disse para Maria: vá lá e diga para Pedro que eu quero falar com Pedro na Galileia. Qual era o estado de Pedro? O estado de Pedro era que ele tinha negado a Jesus 3 vezes. Então Pedro também tem agora angústias na alma.
Pedro tem sentimentos de dores, da traição, porque ele negou a Jesus, ele negou o seu mestre. E a Bíblia diz que ele foi chorar naquela noite, a noite mais amarga da sua história. E esses dois discípulos participaram, viveram o ministério de Jesus. Deu sexta-feira, deu sábado, sepultado. Pela manhã, retornam para a sua aldeia, cabeça baixa, e até agora, o homem de Nazaré ainda está sepultado. Até agora, aquele que prometeu tanta coisa está sepultado. Aquele que fez grandes coisas está sepultado. Então Jesus toma uma atitude que ninguém esperava. Ele vai atrás de alguém que não tem nome. Já viu que na Bíblia só tem o nome de um? Ele vai atrás de alguém que não tem nome. Se fossem os homens iriam tomar outro tipo de atitude. Ele deu o exemplo que ele pode, ele quer e ele faz. Ele vai atrás de pessoas que não têm nome. Ele vai atrás de pessoas que não é ninguém. Significa dizer que ele se preocupa com você. Quem é você? O que é você? O que somos nós para a sociedade? Que valor temos para os homens? Que estrutura temos para a sociedade? Mas há um sentimento que ele se preocupa. Quando você está triste, sim, ele se preocupa com você. Ele provou na Bíblia que a coisa mais importante é cuidar dos homens, e principalmente daqueles que o servem. Tem dois discípulos que eles precisam de uma ajuda com urgência. Eu sei que os outros já estão lá no cenáculo. Eu sei que Maria já lá está levando a mensagem. A Bíblia diz que Maria levou a mensagem dizendo: olha, diga para os meus irmãos, diga para eles que eu ressuscitei dentre os mortos. E lá vai Maria e as outras mulheres alegres para levar essa notícia. Mas quem daria a notícia para Cleopas? Quem daria notícia para homens que estavam a distância de 11 quilômetros e não sabia que ele estava ressuscitado? Quem levaria essa mensagem para ele com urgência? Porque talvez no outro dia eles poderiam perder a salvação ou algo do tipo. Quem poderia levar aquela mensagem para eles? Então Jesus está dizendo: eu me preocupo com você, eu me preocupo com a tua angústia, eu me preocupo com a tua dor, eu me preocupo com a tua vida espiritual, eu me preocupo quando você está assim, eu me preocupo. E aí Jesus toma uma atitude que ninguém esperava. Ele sai da sepultura, e 11 quilômetros depois, ele aparece entre dois homens, e aí ele impede que eles não enxerguem quem é que está com ele. Ele vou dar uma embaçada na vista desses homens, porque a Bíblia diz que eles estavam impedidos para não reconhecerem. De repente Jesus, carinhoso, nesse texto, eu percebo Jesus carinhoso. Sabe por quê? Porque Jesus sabe de toda a verdade. Ele não é a verdade? O que é que eles estão conversando? Fica de pé vocês dois aqui. Imagina aqui, vocês dois, pode ficar em pé. Vocês estão, imagina, vocês aqui, fica aqui. Imagina, vocês, o Cleopas, o outro eu não sei o nome não. Eu só sei que eles iam caminhando para onde? O que vocês vão conversando, né? Olha como Jesus brincou com eles. O que vocês vão conversando? Aí um olha para ele e diz assim: és tu peregrino, que não sabe o que aconteceu nesses dias em Jerusalém? Aí Jesus sabe de tudo. Ele disse assim: quais? Sente, por favor, né? Ele disse assim: quais? Eu lhe pergunto, Jesus sabe brincar, não sabe? Viu? Ele não sabia, era ele. Aí ele disse assim: quais as notícias que eu não sei? Sabe o que quer dizer isso aqui? Quando a gente está passando por algo, tu não pensa que eu sei o que tu está passando? Por acaso tu não sabe que eu sinto a tua dor? Por acaso tu não sabe que eu sei de tudo? Quando a gente diz: meu Deus do Senhor, está distante, a minha dor e tal, tu não sabes que Ele sabe disso?
Inclusive ele diz, quando vocês estiverem orando, né? A Bíblia diz que Ele sabe todas as coisas, a ponto que Ele sabe até a quantidade de fios de cabelos que tem na nossa cabeça. O que tu está passando, por acaso Ele não sabes? Aí Ele pergunta para o discípulo: quais as notícias que eu não estou sabendo? Ah, tu não sabes. Jesus o Nazareno, que foi poderoso e obra em palavras e tal, mas até esta hora, deixa eu dizer um segredo para os irmãos. Vocês sabem por que a tristeza encontra em nosso coração vaga, lugar? Grava o que eu vou dizer para você, escreve lá, pode escrever onde você quiser. Vocês sabem por que a tristeza toma de conta do nosso coração? Quando não há espaço para a palavra. E aí no texto, quando não tem palavra, tem tristeza. Pode perceber, quando a gente está triste, a gente não consegue lembrar nem do versículo. Desse jeito, só vem tristeza. A gente só olha para o problema, a gente só olha para a luta, esquece, não acha um versículo na mente. Mas já percebeu que basta um culto, basta uma palavra. O centurião diz assim: Senhor, basta uma só palavra, basta uma só palavra, e o meu servo sarará. Basta uma só palavra. Então, quando a tristeza entra em teu coração, é falta da palavra. Fica de pé, por gentileza. Se põe de pé. Fica perto do seu irmão, perto da sua irmã. Pergunte para ele, diz assim: cadê a palavra? Aonde está a palavra? Cadê a palavra? Será que a palavra está aí dentro? A palavra está aí dentro. A palavra está aí dentro. Ela está viva, ela está viva. Ela está aí dentro, ela mexe aí dentro. Será que a palavra ainda tem lugar aí dentro? E eu vou lhe fazer uma pergunta: qual é o melhor, a palavra ou a tristeza? Olha a palavra trazendo uma revelação novinha agora. Qual o melhor? Qual o melhor? A palavra ou a tristeza? Alguém disse assim: eu cheguei triste, eu quero sair triste. É assim que funciona? Você chegou triste, abatido, coração quebrado e tal, vai sair do mesmo jeito? É uma escolha sua. É uma escolha sua. É uma escolha sua, do jeito que você quiser. E aí, eu prefiro a palavra, porque quando Jesus chega perto dos discípulos, ele diz assim: quais? Aí ele diz de Jesus, aí ele começa a dizer: vocês não sabiam, aí começou a pregar para ele, que este Jesus, era necessário ele vir, era necessário que ele fosse preso, era necessário que ele passasse por isso, os profetas já tinham dito, mas ele viria, ele ressuscitaria, ele estaria vivo de novo, e ele começou a pregar a palavra de Deus. Mas o seu problema é a palavra. O problema de muitos crentes é a palavra. Eles não têm a palavra não gera, a palavra não gera. Ah, meu Deus do céu! No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Lá no início a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo. Trevas só habitavam enquanto a palavra agiu, mas depois que a palavra foi pronunciada, a Bíblia diz que houve luz. Só tem tristeza em seu coração se a palavra não estiver aí. Eu vou morrer, eu vou fazer isto. A gente diz assim: eu vou embora, vou me acabar, vou ir. Os discípulos estavam do mesmo jeito. E aí, Cleopa, rapaz, eu me decepcionei com ele. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. E aí, Cleopa, rapaz, até agora. Aí quem sabe o outro diz assim: rapaz, parece que nem valeu a pena a gente sair daqui de Emaús, andamos com ele,
vimos o milagre, vimos Ele fazendo tanta coisa, mas será se nós jogamos a nossa fé fora, Cleopas? Será se valeu a pena, Cleopas? Não é assim? Será se vale a pena ser crente? Será se vale a pena vir para a igreja? Será se vai valer a pena servir ao Senhor? Será se vai valer a pena ser fiel nas ofertas, nos dias e a casa de Deus? Será se vai valer a pena? E eu quero lhe provar na Bíblia que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena. Escuta esta palavra que vem ao meu coração esta noite. Vai valer a pena. Vai. Hoje é 9, hoje é 9 no mês? 7. Vai valer a pena, porque os nossos esforços não serão esquecidos, as nossas lutas não serão esquecidas, o nosso esforço da fidelidade não será esquecido, nossos filhos irão colher, os nossos filhos irão colher, os filhos dos meus filhos irão colher, vai colher, porque Deus não vai ficar devendo a ninguém. Vai valer a pena você vir para a igreja. Carlos André, vai valer a pena o esforço que você fizer para Deus. Nem que você, vai valer a pena, meu rapaz. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar devendo a ninguém. Vai valer a pena cada momento de fidelidade. Sabe por quê? Porque você não desistiu de estar na presença dEle. Porque você não desistiu de ser fiel a Ele. E se você não desistiu, Deus também não vai desistir de você. Eu acredito nesta palavra esta noite. Sim, vai valer a pena. Vai valer a pena, porque você ainda vai ter nora. Sim. Eita, meu Deus. Você vai ter nora, irmã Branca. E vai valer a pena, porque através dos caminhos de Deus, Deus faz o que ninguém espera. Talvez seu pensamento ainda nem imagina o que ainda tem para frente daqui a 10 anos. Você nem imagina o que ainda vem lá para frente. Mas vai valer a pena hoje. Você está na presença de Deus e devotar gratidão ao Todo-Poderoso. Bendito seja Deus. Fecha teus olhos e ora a Deus por alguns momentos. Ore a Deus por alguns momentos. Daqui a pouco vamos estar distribuindo a ceia, mas eu quero orar por você agora. Ora a Deus, entrega teu caminho, tua vida. Entrega essa preocupação que assola a tua alma. Coloca a mão no teu coração e diga: Deus, arranque esta angústia do meu coração hoje. Arranque esta angústia da minha alma. Choramando comanda xandaraia. Arranca, Jesus, esta dor que aperta meu coração. Arranca, Jesus, esta dor que aflige a minha alma. Receba o alívio de Deus desta noite. Abraça esta irmã que está do teu lado. Arranca, Jesus, esta noite, porque quando eu entrei nesta igreja, hoje à noite, o Senhor diz: eu vou estar arrancando da alma a dor que aflige o coração de uma serva minha. Esta noite o Senhor está dizendo: eu arranco a dor e coloco paz neste coração. Receba a paz da parte do nosso Deus esta noite. Pai, nós te adoramos, exaltamos o teu nome, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é grande. Obrigado, Senhor, por este primeiro momento. Obrigado por tua palavra. Oh, Jesus, como somos gratos. Obrigado porque a tua bondade nos alcança. Obrigado porque o Senhor é bom. Agora permita, Senhor, nós vamos cear em tua presença mais uma vez, com muito temor, muito respeito, Senhor. Em o nome de Jesus, nos faz digno neste momento, para a tua glória, para o teu louvor.
em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, Carlos André, você pode dar um ok agora aqui, pode fechar. Eu não vou transmitir essa parte da ceia, porque é um momento da igreja, né? É um relacionamento da igreja.